A verdade é que eu precisava compartilhar isso com vocês já faz um bom tempo. Isso me ajudou muito na caminhada. Mudar o ambiente, mudar os ambientes no qual eu estou inserido, os ambientes que a vida nos propõe. E sem sombra de dúvida, isso é uma das lições mais valiosas da Bíblia. A Bíblia nos dá várias lições e, sem sombra de dúvida, essa é uma das mais valiosas. Cuidar do nosso ambiente. Você tem cuidado do seu ambiente? Eu demorei para aprender, mas aprendi e eu preciso repassar isso para alguém. Quando o ambiente do céu foi contaminado, houve uma limpeza. Essa questão de ambiente é tão sério que isso começou lá na eternidade. Quando o ambiente do céu foi contaminado, foi necessário uma limpeza. Então a gente vai lá para Isaías 14, 12, que diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Bom, aqui está falando do orgulho de Satanás, do Lúcifer. E porque ele permitiu que essa soberba entrasse no seu coração, contaminou todo o ambiente e foi necessária uma limpeza. Apocalipse 12, 7. Apocalipse 12, 7 diz assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então, me parece que essa preocupação de cuidar do ambiente, ela vem desde a eternidade. Quando Deus previu que algo pudesse colocar em choque o ambiente, obviamente que eu estou trazendo aqui de uma forma mais didática, né, para que você entenda, não tenho pretensão nenhuma usar os termos teológicos aqui. Quero ser claro e objetivo e quero que você entenda para que então você possa aplicar isso na sua vida. Então, quando Deus viu a possível ameaça de contaminar o ambiente, mais do que depressa mandou Miguel e a turma de Miguel lutarem contra Satanás e o diabo foi lançado à terra. Então, o ambiente foi limpado, né, se assim nós podemos dizer. Isso é muito sério. Talvez o seu casamento esteja um caos porque a energia que está pairando sobre o ambiente proporciona isso. Cuidar do ambiente não se trata apenas de relacionamento, também sobre relacionamento, mas não apenas sobre relacionamento, mas sim da energia que paira sobre o lugar. E você precisa ter esse discernimento. Às vezes nós como pastores entramos em alguns ambientes que é tenso, o ambiente é pesado, a energia é pesada, o clima não está legal. E às vezes nós entramos em alguns ambientes que a gente não quer sair mais, principalmente em momentos de adoração, em que a glória de Deus desce, e enfim. Nós precisamos cuidar dos nossos ambientes. Talvez o seu casamento, o seu relacionamento esteja um caos, porque você vive assistindo casos de família, noticiários de desgraça, novelas e séries que distorcem a ética e a moral cristã. E você acha que a sua vida vai ficar tudo bem com tudo isso que você tem se alimentado, com tudo isso que você anda vendo? Você é aquilo que você come, você é aquilo que você se alimenta. Mateus 6:22 fala sobre isso. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Mas eu quero ler um outro texto aqui com você,
que também está em Mateus, e para você entender aonde eu quero chegar. Mateus 9, 23. Mateus 9. Mateus 9, do 23 ao 26. Presta atenção. Diz assim o texto: Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada. Deixa eu contextualizar. Esse dirigente da sinagoga é o Jairo, né? E o Jairo pediu para que Jesus fosse até a casa dele porque a filha dele estava doente, estava morrendo, e pediu a intervenção de Jesus. E aí a gente chega nesse texto aqui. Quando ele quem? Jesus, chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada. Então, como que estava o ambiente? Já estava com os flautistas, eles só iam justamente para esse momento de luto, e a multidão estava agitada, estava inquieta, diz o texto. Olha que interessante. Jesus disse, saiam. Jesus viu os flautistas, a multidão agitada, um ambiente de incredulidade, um ambiente de luto, e Jesus disse, saiam. A menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Então, olha que interessante. Jesus chega na casa de Jairo, está um clima naquele ambiente, e Jesus muda aquele clima. De qual maneira? Pedindo para que as pessoas que estavam em luto, as pessoas que não acreditavam no impossível, saíssem daquele lugar. Em Lucas 8:51, é essa mesma história, mas só que tem um detalhe a mais. Diz assim em Lucas 8:51, quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Exceto os seus discípulos mais próximos, aqueles que tinham comprado inteiramente a missão, aqueles que eram mais íntimos de Jesus, e o pai e a mãe da criança. Por que Jesus selecionou, separou essas pessoas? Vocês para fora, vocês para dentro. Porque as pessoas que Jesus chamou para dentro eram as pessoas que queriam a mesma coisa. A ressurreição, queriam que a menina ressuscitasse, queria que a menina voltasse a viver. E não é que os outros não queriam, mas os outros não tinham a fé para aquilo, os outros não tinham comprado a visão, a missão de Jesus naquele lugar. Jesus tirou os incrédulos de um ambiente de fé. E às vezes você quer um milagre na sua vida, mas você está rodeado de incrédulos. Você está rodeado de pessoas que não acreditam no impossível. E essa é uma lição valiosa. Você precisa selecionar as pessoas que verão o impossível acontecendo na sua vida. Não apenas as que verão, mas as que acreditam que isso de fato é possível. Então, tirando a sua mulher e seus filhos, claro, né? Por que você está andando com quem não acredita em você? É uma pergunta que eu te faço. Por que você permite que pessoas que não têm nada a ver com o milagre de Deus na sua vida estraguem o seu ambiente? Quem você tem trazido para dentro de casa? Com quem você tem andado? Com quem você tem se aconselhado? Essas pessoas acreditam em você? Existem pessoas que estão nas nossas vidas só para lamentar e chorar. Existem pessoas que estão nas nossas vidas que dão mais ênfase nas vezes que nós caímos do que nas vezes que nós nos reerguemos. Nossa, que pena, que triste, vamos chorar, vamos... Olha, não deu, né? Fazer o quê? A vida é assim, o mundo é injusto, e as pessoas ficam lamentando e fomentando aquele momento de dor e tristeza ao invés de liberarem uma palavra de vida. A verdade é que nos momentos de dores temos muitas pessoas para
chorarem e ficarem ali. Porque quanto mais gente chora, e aqui eu não estou entrando naquela questão que Jesus falou, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui é que existem pessoas que gostam de nos ver na dor. E é isso que eu preciso te dizer. Você precisa mudar o ambiente da sua vida. Existem pessoas que estão na nossa vida só para enaltecer as nossas derrotas. Às vezes aquele problema nem foi tão grande, mas as pessoas estão falando, meu Deus, que é isso? E enfim, elas ficam enaltecendo as derrotas ao invés de enaltecer as vitórias. E esse é o papel delas. E a gente precisa ter discernimento para saber quem de fato quer a nossa vitória, quem de fato quer o nosso bem, ou quem só se relaciona conosco para fomentar esse momento de tristeza e dor que a gente vive nesse mundo de aflições, não é verdade? Existem pessoas que estão nas nossas vidas que são portadores de desgraça, não acreditam num milagre e não deixam você experimentar o seu. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que não acredita no milagre e não deixa você experimentar o seu? Tire da sua casa pessoas que riem do seu sonho, da sua fé e do seu Deus. Foi isso que aconteceu. As pessoas riram do sonho de Jairo, da fé de Jairo e do Deus de Jairo. E você precisa se afastar ou pedir gentilmente para que essas pessoas se afastem. Não ande com pessoas que não creem no impossível. Mude o seu ambiente, essa é a minha conversa com você. Mude o seu ambiente, não ande com pessoas que não creem no impossível. Eu decidi não andar com pessoas medíocres. Eu decidi não compartilhar a minha vida com pessoas medíocres. Às vezes é inevitável, a gente tem que andar com pessoas medíocres. Mas se abrir, entregar a vida para pessoas medíocres, não. Jesus, quando nos comissionou, ele disse, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. E porque o que Jesus estava nos propondo tenha uma nova vida de negação. E pessoas medíocres não conseguem negar a si mesmo. Então a gente precisa ter esse discernimento. Eu entendi isso e eu tenho procurado aplicar isso. Talvez para alguns soe como arrogância, mas aí é porque muitas pessoas não sabem quem são e o que Deus espera delas. Eu estou lendo a Bíblia e a interpretação do texto. Jesus pediu para que algumas pessoas se retirassem. Jesus pediu para que algumas pessoas entrassem. E só assim Jesus fez um milagre. Não estou inventando a roda está aí. Atos 9, eu quero ler Atos 9 aqui para você. Atos 9. Porque essa história não aconteceu apenas com Jesus. Eu quero dar mais uma base bíblica para o que eu estou falando. Lembra? Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ele chamou para perto João, Pedro e Tiago. E os pais. E olha o que acontece em Atos 9:36. Atos 9:36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. 37. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Dorcas morreu. E seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. Lembre, Pedro estava com Jesus e viu o que Jesus fez. Então, 39, Atos 9:39. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Olha como é que estava o ambiente. Versículo 40. Pedro não pediu. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Mude seu ambiente. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta. Disse:
Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E, mais uma vez, o morto ressuscitou. Mais uma vez, o ambiente foi mudado. E é isso que eu estou aqui tentando colocar na sua cabeça. Mude seu ambiente. Você está aceitando muitas coisas podres no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional. Não compartilhe os seus sonhos, não compartilhe os seus planos com todo mundo. Nem todo mundo tem capacidade de assimilar aquilo que Deus tem para você. Nem todo mundo. E eu me refiro dentro e fora da igreja. Não se iluda. Dentro da igreja você também precisa selecionar as pessoas que farão parte e que presenciarão o milagre de Deus na sua vida. Para viver o que Deus tem para nós, precisa ter coragem. Nós precisamos ter coragem para pedir que algumas pessoas se retirem. Eu vou repetir isso. Para viver o que Deus tem para nós, precisa ter coragem para pedir que algumas pessoas se retirem. Muitas coisas de Deus para sua vida você ainda não vivenciou porque você ainda não teve coragem, não teve peito, não teve culhões para pedir que algumas pessoas se retirassem. Existem pessoas na liderança que não estão alinhados com a missão. Por favor, retire-se. Existem funcionários que não estão alinhados com a missão. Você que é patrão, você que é empresário, que é empreendedor, existem funcionários que não estão alinhados com a missão, peça a eles para que se retirem. Existem parentes que não estão alinhados com a missão, peça a eles para que se retirem. Existem amigos que não estão alinhados com a missão, peça a eles para que se retirem. Jesus nos chamou para mudarmos ambientes, não esqueça disso. Lucas 8,16, para a gente encerrar. Lucas 8,16. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado de modo que os que entram possam ver a luz. Ou seja, você foi chamado, comissionado por Jesus para mudar o ambiente no qual você está inserido. E às vezes, para mudar o ambiente, você precisa pedir gentilmente que algumas pessoas se retirem. Quando nós mudamos o ambiente, nós estamos propensos a viver coisas extraordinárias. Quando nós mudamos o ambiente das nossas vidas, quando nós selecionamos as pessoas que estarão conosco e experimentarão o milagre de Deus para as nossas vidas, nós assim poderemos viver coisas extraordinárias. O sobrenatural vai acontecer, o milagre vai acontecer, o agir de Deus vai se manifestar. Agora, se você anda com incrédulos, se você anda com pessoas que não acreditam que isso é possível, dificilmente você verá o agir de Deus na sua vida. Dificilmente você verá um morto se levantando se você só anda com gente que vive chorando. Essa é uma palavra que eu queria compartilhar com você. Se fez sentido para você, por favor, deixa um joinha aí, deixa um like. Se não fez, deixa um dislike. Só não saia sem se manifestar. Lembre-se disso. Mude o seu ambiente. Mude o seu ambiente. Reflita, tenha discernimento. Peça ajuda a Deus. Para quem você vai ter que pedir gentilmente, por favor, retire-se daqui. Abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe você.